Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir esse vídeo aí. Pessoal, bora fazer aqui uma aula prática, né, avançada em juros compostos, focando no PAS, concurso público e o Enem. Bem avançado mesmo aí. Vamos lá então. Os juros compostos são calculados levando em conta a atualização do capital, ou seja, o juro incide não apenas no valor inicial, mas também sobre os juros acumulados, juros sobre juros. Juros são utilizados no sistema bancário brasileiro. Ou seja, esse tipo de juro aqui, ó, tá, que são os juros compostos, eles são utilizados no... Os juros compostos, eles são utilizados pelo sistema bancário brasileiro. Uma revisão básica de logaritmo. Então, o logaritmo, que é log, é simbolizado pela seguinte equação matemática. Log de B na base A, onde esse B aqui é o logaritmando, e esse log quer dizer logaritmo, é igual a x, onde x aqui é o logaritmo. Então, a elevado a x é igual a b. Então, se você estudou função exponencial, a equação exponencial, você deve estar lembrado aqui, né? Uma outra coisa interessante é que, por exemplo, quando você faz prova de concurso público, geralmente o aluno se depara, por exemplo, com, vamos colocar aqui um log, né? Log de 2. Não se preocupa com isso. Log de 3, por exemplo. Não se preocupe. Porque você não vai ter uma calculadora científica para calcular esse log, né? Então, se eu quero calcular o log de 3, eu clico aqui no log na calculadora, ó. Já tenho o valor aqui, aproximadamente 0,47 é o valor desse log. Não está aqui escrito bem aqui, mas a base desse logaritmo é 10, né? Logicamente, se a prova viesse log de 10, seria 1. Usando ali a convenção que você lembra, que log de 10... a base 10 é igual a x. 10 é igual a 10 elevado a x, só pode ser x igual a 1. Então, é implícito que o log de 10. Veremos isso na calculadora. Ó, eu vou calcular para você aqui. 10 log 1. Então, por exemplo, se na prova viesse log de 7, ele vai ter que colocar para você o valor do log de 7. Vamos ver na calculadora? Então vamos pegar aqui a calculadora, e a gente tem aqui o log de 7 como sendo 0,84 aproximadamente. Então não se preocupe, mas vamos ter casos em que a gente vai ter que saber esse log. Geralmente as bancas colocam o valor pra gente, então ninguém precisa se preocupar. Voltemos para nossa aula então. Então, para calcular o montante, quando o juro for composto, né? E você já assistiu minha aula de juros simples, porque para entender juro composto você tem que saber juros simples. Então o montante é igual ao capital, que multiplica, ó, ele multiplica 1 mais a taxa, tudo isso aqui é elevado ao tempo, tá? Aonde a gente tem aí a seguinte conclusão, né? Você tem aí a seguinte conclusão, que quando o sistema de capitalização for juros compostos, você tem aí que o montante, onde esse M aqui é o montante, você tem aí que o M é o montante, ou seja, tudo que você vai receber naquele período que o seu dinheiro ficou aplicado. C é o capital, tá? E a gente já sabe aqui no nosso curso que sempre vai ser a taxa. E esse T, alguns concursos públicos podem utilizar o N, tá? Mas eu vou usar o T para simbolizar o tempo que o teu dinheiro ficou aplicado. Então a gente diz que o montante, no final, o montante que é o total que você vai receber, vai ser 1 mais I, que é a taxa, tudo isso aqui multiplicado por T. Alguns livros vai utilizar a seguinte fórmula, ó, vai usar C, vai usar 1, I e aqui o N. Esse I aqui vem lá do inglês, mas eu não estou a fim de ensinar inglês, então, mas aqui para nós o I aqui simboliza a taxa. Então, observe que isso aqui, ó, é elevado a t. Se você olhar para aquela função, você vai ver que isso aqui é uma exponencial, né? Você vai ver aí que, ó, não sei se você viu lá aquela função que nós colocamos, por exemplo, A é B elevado a x, né? Então isso aqui, ele vai crescer exponencialmente, tá? Vai crescer exponencialmente aqui. É isso que eu tinha dito para vocês. Por isso que você tem que saber um pouco o logaritmo.
Porque vai haver alguns casos em que você vai ter que calcular isso aqui utilizando o logaritmo. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, vamos para cá então. Só voltando aqui, que eu esqueci de avisar para vocês, que enquanto que o juro simples, né? Só relembrando aqui para você, ó. Enquanto você tira aqui o juro simples, a fórmula dele, né? Não sei se você lembra que o montante era o capital mais o juro. E o juro aqui é J-CIT sobre 100. Então dá para ver que o juro aqui vai crescer com uma função do primeiro grau. Você vai ter uma diferença aí. Um é a equação do primeiro grau e outro exponencial. Voltemos então aqui para cá. Então, temos aqui nosso primeiro problema aqui então. Se um capital de R$500, né, é aplicado durante 4 meses no sistema de juros compostos, sob uma taxa de mensal fixa, que produz um montante de R$800, qual será o valor da taxa mensal de juros? Então, você tem duas opções. Ou você calcula utilizando essa fórmula, ou calcula com essa fórmula aqui. Então, a pergunta é, David, ele quer saber qual é a taxa mensal. Ó. Qual é a taxa mensal? Então, ele quer saber a taxa. Para isso, você precisa operar na fórmula. Eu vou pegar para vocês aqui, ó. A gente vai colocar... A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar esse problema assim, para a gente estar entendendo como é que se chega. Então ele quer saber qual é o valor da taxa mensal. E é aquilo que eu disse, ó. Preste atenção. Para você entender que nós temos que o montante, quando o juro for composto, ó, ele fala juro composto aqui na questão, a gente tem C, abre parênteses, 1, mais I, que é a taxa, elevado a T, que é o tempo. Se eu vou aplicar logaritmo em ambas as equações. Log de M, aplico o log aqui. Log de C, né? 1 mais I elevado a T. Aqui, apliquei o logaritmo em ambos os lados. Então, eu vou ter que isso aqui fica log de M. Tem uma propriedade de logaritmo que fala o seguinte, ó. Isso aqui é um produto, é uma multiplicação. O log do produto é o log da soma. Então, eu posso fazer isso aqui. Log de C, mais, porque o log do produto é o log da soma, log de 1 mais I sobre T. Aí eu escrevo log de M é igual a log de C. Aí tem uma propriedade do logaritmo que fala o seguinte, lembra que eu falei que você tem aqui o log de 1 mais I elevado a T. É a mesma coisa que eu escrever T log de 1 mais I. E aí eu quero isolar o I, porque eu quero encontrar a taxa. Então, você observe que eu posso fazer o seguinte, ó. Log de 1 mais I. Agora, olha o que eu vou fazer. Log de M. Aí esse cara aqui é positivo, vai passar para o outro lado negativo. Olha. Certo? Mas observe para cá. Eu falei para vocês que quando não tem nada aqui, a base é 10. Não tem nada aqui, mas eu sei que a base é 10. Certo? E aí a gente tem aquela seguinte propriedade, né? Que o log de AB é a mesma coisa que eu fizer A equivalente log de, por exemplo, log de B. Log de B na base A igual a X. É a mesma coisa que eu fizer B A elevado a X. Como a base aqui é 10, eu posso escrever assim, ó. 1 mais I é 10, porque aqui é a base. Ele vai subir isso aqui, ó. Log de M menos log... Opa, aqui eu coloquei M, mas aqui é C. Aqui é C. Você apagar isso, pegar a borrachinha. Pegar a borracha e apagar, porque aqui certo, aqui é o C. Tem um erro aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui também para ficar bonitinho, né? Agora, aqui é X. Então isso é equivalente a fazer isso aqui.
E aqui nós tínhamos que esse aqui passou para cá negativo. Por isso aqui é log de C. Pronto. E aí a gente tem então que eu quero isolar a taxa. A taxa vai ser igual a 10 log de M menos log de C. E aqui ele é positivo, passa para o outro lado negativo. Então essa aqui é a fórmula para você calcular a taxa, né? Então, se fosse uma prova teria que dar para você. Então, como é que a gente ficou aqui? Vamos lá. I é 10 log de M menos log de C. Opa, eu esqueci um 4 aqui, né, cara? Ah, mas na questão, tudo bem. Aqui a gente esqueceu foi o tempo. Porque eu tinha esse T bem aqui, ó. Eu vou até colocar ele de... Vou até colocar ele aqui. Ó, esse T aqui, ó. Eu esqueci ele aqui, ó. Porque aqui ficava T. Aqui tinha um T aqui. Esqueci de colocar. Certo? Aí ele vai passar dividindo, ó. Esse T aqui que está multiplicando. Esse T aqui que está passando multiplicando, ele vai passar dividindo aqui, ó. Então ele passa dividindo aqui embaixo. Tá? Ele vai passar dividindo aqui. Então aqui tem um T. E aí ele foi embora. E se ele foi, ele vai ter que voltar lá, né? Então aqui, ó, esse T que estava multiplicando, ele estava multiplicando aqui, ele passou para cá, ó, dividindo. Vamos colocar o Tzinho aqui, ó, esse T aqui. Então esse T aqui, ó, ele passa para cá, que ele está multiplicando aqui, e ele passa dividindo. Então aqui tem um T aqui que é o tempo. Então tudo isso aqui dividido por T. Tá? Tudo isso aqui dividido por T. Pronto. Então isso aqui é a taxa, que é essa fórmula como está aqui. Não coloquei aqui a fórmula, né? Coloquei direto. Mas deveria ter colocado aqui a fórmula, para ficar legal. Então eu estou usando essa fórmula aqui, ó. Então vamos usar essa fórmula aqui. Vamos para a questão. 10 log de M, que é o M aqui, no caso, é o montante menos o log de C. Tudo isso aqui dividido por T. Eu vou ajeitar só aqui a fórmula, para ficar legal aqui, para você ver melhor quando você for copiar. Então aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui daqui. Não tem jeito, né? Porque foi... Eu vou copiar a fórmula melhor. Mas aqui no lugar desse 4, porque já está aqui a questão. Mas aqui no lugar desse 4 é o T. Tá? Aí já substitui aqui. Observe que o tempo aqui, ó. O tempo da questão é 4 meses. Foi até substituído. Então, usando essa fórmula como está aqui, a gente vai calcular o montante, ó. Ou a taxa. Então 10, aqui no caso o M que é o montante é 800, menos o log do capital, no caso aqui o capital foi de 500, tudo isso aqui dividido por 4. Aí como eu falei, para achar esse log de 800 precisa de uma calculadora. Eu vou pegar a calculadora aqui, a própria calculadora do Windows aqui, a calculadora científica. Então eu vou calcular o log de 800, ó. Log de 800, tá aqui, ó, 2,90, como tá bem aqui. E aí eu vou calcular agora o log de 500 aqui, ó, que é justamente o capital. Então aqui eu tenho 500, eu calculo o log 2,69. Pode ver que já está arredondado, né? Vai dar quebrado. Certo? E aí eu pego esse valor, subtraio desse, como está aqui na questão, subtrai e divide por 4. Quando você subtrai isso aqui e divide por 4, dá isso aqui, ó. Então aí eu pego 10, vou elevar isso a esse valor que está aqui, a 0,055, como está aqui. Opa, tem um que eu tiro. 125. Aí o valor dele aqui, ó. Aí subtrai de menos 1, está aqui o valor. Então qual é a taxa aqui? A taxa envolvida na operação é de 0,125. Aí eu multiplico por 10, ó. Multiplica por 10 dá 12,5. Então essa aqui é uma maneira de você resolver essa questão utilizando essa fórmula aqui bonita.
Ah, Davis, tem outra maneira de resolver? Tem outra maneira. Olha lá. Você quer outra maneira de resolver essa questão? Tem sim. Você poderia operar ela da seguinte maneira, ó. O montante, né, o capital. O montante é 1 mais I. Tudo isso aqui é elevado a T, não é isso? Você poderia resolver ela assim. Passa a raiz quadrada aqui. Aí você coloca aqui o T. C. Aí eu passo aqui de novo aqui a raiz quadrada aqui, ó. Uma raiz quadrada não, uma raiz T. Não é quadrada, é uma raiz T. Né? 1 mais I sobre T. Pronto. Eu vou fazer uma coisa aqui errada, mas muita gente faz isso, né? Eu vou cortar esse T com esse T. Eu vou ter que isso vai ser igual a M igual a 1 mais I. Tá? É errado porque você sabe que isso aqui, ó, era a mesma coisa que o 1 mais I ia ficar T sobre T, que dá 1. Mas ninguém coloca 1, né? Então, isolando o I, que é a taxa aqui, você poderia concluir que a taxa... Faltou uma coisa aqui, bem aqui, ó, capital, né? Aí eu cometi um erro de novo. Hoje eu tô nervoso. Melhor fazer tudo de novo, porque eu cometi um errinho ali. Fazendo de novo, o montante é igual ao capital 1 mais I sobre T. Então, eu vou passar essa raiz T aqui. Então, aqui é T. Aí eu passo a raiz também aqui. C, 1 mais I sobre T. E aqui tem um T aqui. Aí eu posso escrever assim, ó. Aí é por isso que eu cometi um erro, porque tinha esse C aqui, eu não tinha visto. Então eu vou deixar esse cara aí dentro, ó. Não posso mexer com ele. Tá? Porque quem tá elevado a T é esse cara bem aqui, por isso que eu tinha errado lá. Então fica assim. T. Agora sim, tá correto matematicamente. Sem nenhum erro. Né? Aí como eu expliquei, a gente faz esse errinho aqui de fazer esse corta-corta. Que na verdade é a mesma coisa que fizer 1 mais I. Vai ficar T sobre T. Isso aqui é igual a 1 mais I, que é igual a 1. Qualquer coisa elevada a 1 dá ele mesmo. Por isso que a gente termina fazendo isso aqui, mas mesma coisa. Eu vou apagar isso aqui pra gente continuar nosso curso. Aí olha só. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Que 1 mais I é igual a T sobre M. Aí esse cara aqui está multiplicando, passa dividindo. Passa dividindo. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever M sobre T. M sobre T, tudo isso é elevado a T. Então eu posso dizer que a taxa, eu posso encontrar a taxa, se eu não quiser usar logaritmo, da seguinte maneira. M sobre T. Aí esse cara aqui é positivo, passa para cá negativo. Então, ó, pronto. Com essa fórmula aqui, até mais simples, se você não quiser usar logaritmo, você resolve a questão, que é essa fórmula aqui. Certo? Vamos usar ela aí? Então vamos lá. Vamos resolver a questão utilizando essa fórmula. Então vai ficar aqui I é igual a T, que é o tempo, raiz quadrada de M, que é o montante, dividido pelo capital menos 1. Então, I é igual a T. Aí o tempo aqui na questão é de 4 meses, ó. 4 meses. Ou, o tempo que esse capital ficou aplicado é de 4 meses. O montante é de R$800. Sobre o capital que é 500. Menos 1. Corta. Então a gente tem que 8 dividido por 5 dá 1,6. Então aí, ó, aí é que tá as questões de concurso, porque ela vai ter que dar o valor disso aqui pra você, ó. Não dá pra me achar na mão esse valor. Então eu tenho que ter uma calculadora científica aqui pra fazer isso pra mim. Então vamos lá. Eu quero achar 4, a raiz quadrática disso aqui de 1,6, né? Deu 2,37, tá errado. Deixa eu ver aqui, é 1,6 4.
Aí, agora bateu. Aqui. Então, esse valor aqui vai ficar... Essa raiz aqui que a gente encontrou, isso aqui, vai ser aproximadamente 1,12. Menos 1. Vou arredondar aqui, tem um 4 bem aqui, ó. Tem um 4 aqui, vou botar aqui, menos 1. Então a taxa aqui que a gente vai encontrar vai ser de 0,124. Certo? Aqui foi arredondado para 5, ó. Então, porque aqui eu deu 46, terminou arredondando aqui. Não tem problema. Tá? Então, se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter que a taxa aqui é de 12,5%. Então, com essa fórmula aqui, ó, você resolve o seu problema também, das duas maneiras que você achar melhor aí para você resolver. Bacana? Vamos seguir em frente. Então, agora aqui é o seguinte. Se o capital D, ele quer saber o capital, é aplicado durante 4 meses no sistema de juros compostos, ó, sob uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$800, tá? Então a taxa aqui, ó, essa taxa mensal, vamos supor que a gente já sabe essa taxa aqui que é 12,5. Então, para achar o capital, pega essa fórmula aqui, ó. M dividido por 1 mais I sobre T. Essa fórmula aqui foi utilizada aqui, ó. O capital, a gente já sabe que o montante é quanto? O montante está aqui, R$800. Aí 1 mais a taxa que é de... Aí nesse caso aqui, essa taxa, você tem que pegar esse valor aqui e dividir por 100. Por isso que dá esse valor bem aqui, ó. Eu peguei, na verdade você pegou esse valor que está aqui e dividiu por 100, dá esse valor aqui. Então dá 1,125 a quarta. Então, de novo, para você resolver esse tipo de conta, você vai precisar de uma calculadora científica, ó. Tá? Porque 1,125 aqui é elevado à quarta. Dá esse valor aqui. Então, se você dividir o montante por esse valor aqui, vai dar R$500, que é o capital inicial. Então, essa aqui é uma das maneiras de achar o capital. Essa fórmula aqui, você acha o capital quando envolver juros composto. Essa fórmula que está aqui, você pode também achar de uma maneira até mais complicada. Mas não é nada disso complicado, ó, porque o montante é o capital 1 mais I sobre elevado a T. Nada mais, se você quer achar o capital, então tá aqui, montante. E como esse cara aqui multiplica o capital, ele passa dividindo. Não é uma nova fórmula. Na verdade, ela vem lá da própria, né? Uma outra maneira de você encontrar é utilizando essa fórmula que está bem aqui, ó. Tá? Essa fórmula aqui. Eu já até fiz lá, mas a gente sabe que o montante é o capital 1 mais I elevado a T. Né? Então eu passei log em ambos os lados. Então ficou log de M. Aqui é o log do produto. E aqui esse T vem para cá. Já fiz isso lá. Então a gente teria aqui um log de 1 mais I. E aí eu queria encontrar o capital. Então o capital nada mais é que o log do montante menos T, que multiplica o log de 1 mais I, que nesse caso aqui é a taxa. Né? Então você já aprendeu que eu posso jogar esse cara para lá, porque aqui a base é 10. E vai ficar assim, ó. O log sobe tudo. O log de M sobe, menos T, log de 1 mais I. Então com essa fórmula aqui, a gente encontra, né? Com essa fórmula aqui a gente encontra o mesmo valor 500. Vamos fazer? Bora fazer então aqui utilizando essa fórmula aqui. Então o capital é 10 log de M, que é o montante, menos T log
de 1 mais i. Então vamos lá. 10. Aí aqui a gente tem que o log de M, que é o log do capital. Quanto é o capital aqui? R$800. Menos T. Qual foi o tempo dessa aplicação? Quanto durou essa aplicação? Cadê? Ela durou... aplicado durante 4 meses. Ó. Então aqui é 4. Log 1. Quanto é a taxa aqui, ó? A taxa está bem aqui, 12,5%. Só que eu não posso colocar aqui 12,5. Vou colocar 12,5 dividido por 100. Pronto, vou ter que resolver isso aqui. Então, ajeitando a conta aqui, vai ficar assim, 10 elevado a 10. Aí eu vou calcular logo esse log de 800 aqui. Ó, vou calcular logo o log de 800. 800, quanto é o log dele? 2,9. Vou arredondar. Tá? Então, esse log aqui dá 2,9. Menos 4, que é o log dessa coisa aqui que eu vou ter que resolver aqui. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar... Como isso aqui é uma soma, eu vou pegar 12,5, tá? E vou dividir por 100. Então vai dar, olha aqui quanto deu, 0,125. Vou somar com 1. Tá aqui o valor dele, ó. Tá? E aí, eu vou colocar esse valor bem aqui, ó. Pronto. Então, eu vou fazer aqui C igual a 10, 2,9 menos 4, que multiplica esse log. Agora, eu vou calcular esse log desse valor aqui, ó. Tá aqui o log disso aqui. Log deu 0,51. Aí eu multiplico esse valor por 4. Aí, então deu C. Deu 10. 2,9 menos 0,204. Aí eu tenho que pegar esse valor aqui e subtrair desse. Então, menos 2,9. Vai aparecer negativo aqui, mas eu pego só o positivo. Então, isso aqui é 10 elevado a 2,69. E deu mais aqui um 5. Vou pegar esse 5 para cá. Pronto. Sem problema nenhum. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 10 ó, elevado a 2,695. Ó, tá vendo? Como a gente fez muito arredondamento, a gente vai ter um valor, esse valor aqui. Certo? Mas o resultado é coerente, porque a gente fez muito arredondamento. Fizemos aqui e aqui. Mas nós teríamos que chegar numa resposta convincente próximo a 500, ó. Ia chegar, se você pegasse todos os valores lá, ia chegar. Então, com certeza, se você pegasse todos os valores aqui, você ia chegar em 500 aqui, naturalmente. Então, você pode optar por essa fórmula ou por essa. Continua a aula aí. Agora o tempo, pessoal. Vamos pro tempo agora. O tempo, você vai usar essa fórmula que está bem aqui. Qual deve ser o tempo para que a quantia de 20 mil reais gere um montante de 648,64 reais, a uma taxa de 2% ao mês, no sistema de juro composto. Então, você vai ter que pegar essa fórmula bem aqui, tá? Para fazer os cálculos. Ah, professor, eu não sei a fórmula na hora da prova. Você só precisa saber de uma. Você só vai precisar saber só de uma para achar o restante. Isso não é uma nova fórmula. Você só precisa saber que o montante é o capital 1 mais I elevado a T. Agora ele quer achar o tempo, né? Olha a questão. Vamos ler a questão. Qual deve ser o tempo? Qual deve ser o tempo? Então eu quero achar esse tempo aqui. Então eu aplico o log em ambos de lá, para tirar aquele tempo de lá. E eu aplico o log aqui.
Professor, eu posso aplicar logo neperiano? Pode. Então aqui você vai aplicar aqui. Então log de M. Então eu vou só isolar para chegar lá para mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui é o log do produto. O log do produto, que aqui tá, esse C está multiplicando, é o log da soma. Então já abro a conta. Então eu vou ter aqui log de M é igual ao log de C. Esse T aqui passa a ser T log de 1 mais I. Isso aqui, esse T aqui, então já passou para cá. Aí lembra que você quer achar o T, então fica assim, T multiplica log de 1 mais a taxa. Aí esse cara aqui fica o log de M, né? Esse aqui é positivo, passa para o outro lado negativo. E como ele está multiplicando, passa dividindo. Então T é log de M menos log de C dividido por log de 1 mais I. Pronto. Com essa fórmula aqui você vai achar o tempo em juros compostos. Essa fórmula aqui é essa que está aqui, ó. Log de M menos log de C, log de 1 mais I. Então, substituindo, ó, tá? A gente vai aplicar o log sobre esse montante que está aqui e o log do capital. Aí o log de 1, a gente pega esse 2 que está aqui, que é a taxa, divide por 100, que dá isso aqui. Certo? Bacana? Então, o log desse valor aqui dá 0,0086. Vou mostrar aqui na calculadora para vocês, só para você ver que... Poxa, professor, usa a calculadora para mostrar a verdade. Vamos pegar a calculadorinha aqui. Então, vou calcular esse log bem aqui, ó. Esse log de 21, que é o montante, 21.648,64 centavos. Então, o log aqui. Daí, o valor do log, ó. Agora eu vou calcular o log desse aqui, o log de 20 mil. 20 mil dá o log daqui. E aí, se eu somar 1, dá 1,000, dá 1,2 aqui, dá 1,02. Aí eu acho esse log aqui, tá aqui o log, ó, 0,086. Então, se eu pegar esse valor aqui e dividir por esse, eu vou achar o tempo aqui de aplicação. No caso aqui da questão, o tempo de aplicação aqui foi de 4 meses. Beleza? Bora pegar aqui uma questão de concurso, ó. Uma questão do concurso aqui do Tribunal de Justiça para técnico judiciário. Foi aplicado em 2019. Pedro obteve um empréstimo em um banco e hoje ainda deve as seguintes duas parcelas. Uma parcela no valor de... Ele deve uma parcela no valor de 5.100, que vencerá daqui a 30 dias. E a outra parcela de 10.404, que venceria daqui a 60 dias. Então veja que é uma... né, sabendo que a taxa de juro composto contratada, então eu já posso usar juro composto, foi de 2% ao mês. O valor que Pedro deveria pagar hoje para liquidar integralmente sua dívida em reais é de... Pessoal, o difícil é que você não tem calculadora na hora da prova. Então a questão aqui, ela pergunta o seguinte. Ela quer saber se eu fosse pagar agora no banco. Então o banco ia ter que chegar lá com o gerente e falar, ó, não vou mais cobrar juro não. Você vai pagar o que você me deve, que era o capital. Então a primeira passada desse cara é esse valor aqui, 5.100. Estou usando essa fórmula aqui, ó. Capital 1, a taxa de 2%. Então eu pego esse 2 aqui, né? Eu pego esse 2 aqui. Lembrando bem, né? Que você vai pegar esse 2 que está lá e vai dividir esse valor por 100. Então você vai ter que... Essa taxa aqui é de 0,02. Então esse dinheiro permaneceu aplicado durante 30 dias.
que é um mês. 30 dias, um mês, ó. Aqui a taxa está ao mês. Então você tem que transformar isso aqui para dias. Então dá um mês. Então tá aqui. Então 1,02 elevado a 1 dá ele mesmo. Então quem multiplica passa dividindo. Então dividindo a gente encontrou aqui, ó. Então se ele fosse pagar essa dívida hoje de 5.100, ele ia pagar 5.000. Agora vamos para a segunda ideia. A outra parcela, que é nesse valor, ela vai vencer daqui a 60 dias, daqui a 2 meses. Então o montante é esse aqui, 10.404. C, que é o capital que eu quero saber. 1, a taxa a gente dividiu por 100, está aqui o valor. 60 dias, 2 meses. Somando tá aqui. Se você pegar isso aqui e multiplicar 2 vezes, você vai encontrar esse valor. Ele está multiplicando, passa dividindo, está aqui. Então, essa dívida fosse paga agora, ele ia pagar 10.000. 10.000 com 5.000, 15.000 reais, letra A. Beleza? Então é assim que cai em concurso público. Agora, bora fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos ver. Tinha mais uma questão aqui, né? De concurso. Então é o seguinte, eu preciso desse organograma aqui, eu vou fazer o seguinte, isso. Ele está atrapalhando a questão. Eu vou dar aqui, tentar... Eu vou recortar ele. Eu vou colocar bem aqui. Pronto. Deixa ele aqui que não vou precisar dele para explicar outra coisa. Vamos embora para a questão aqui. Tem essa questão aqui de concurso que eu vou resolver para vocês. Vamos lá. No ano de 2013, o ganhador misterioso de Ponta Grossa foi premiado com 23 milhões, ou coisa boa, de reais. Porém, jamais foi buscar o seu prêmio de loteria. Muitas teorias envolvem essa história de morte, até distração, de jamais ter conferido. Não se sabe quem foi ou quem é o possível sortudo, azarado, mas se sabe que um prêmio aplicado na poupança na época renderia 300 mil reais em apenas 3 meses. Considerando que a poupança tenha operado em 2013 com uma mesma taxa mensal de rendimento em regime de juro composto, usando as informações contidas no texto, é correto concluir que essa taxa mensal, ele quer saber a taxa, era de... Então essa aqui foi uma questão que caiu para oficial administrativo do CREMESP, que aplicou essa prova, eu acho que foi a Fundação Carlos Chagas. Vamos resolver a questão? Vamos lá. Vamos resolver aqui a questão. Só vou pegar uma folha nova, tá? Para a gente resolver a questão. Então, a questão já fala que é juro composto aqui. Então vou ter que, sempre que eu me lembrar que é juro composto, a fórmula é essa. Certo? Bom, olha para cá aqui, ó. Ele ganhou, o prêmio custava, ele tinha aqui, ó, 23 milhões. Tá? 23 milhões. Então, concorda que o montante total vai ser os 23 milhões do prêmio que ele ganhou. Só que vai render 300 mil reais, ó. Então, concorda que o montante total, já sei que o montante, depois de 3 meses, vai ser 23 milhões e 300 mil reais. O capital vai ser quanto tem de grana aí? Quanto ele tinha inicialmente? Quanto é que ele tinha inicialmente? 23 milhões. $23 milhões. Falta mais um zero aqui. 23 milhões. Beleza. Mais I, mais 1. Aí aqui no caso eu tenho I, que é a taxa. Só que o tempo que ficou aplicado foi durante quanto tempo aqui? A taxa mensal, 3 meses. Ó. Ele quer saber, usando informações do texto, é correto concluir que a taxa mensal, então ele quer saber a taxa. Durante 3 meses. Então é 3 aqui, ó. Elevado a 3. Então eu posso cortar esse zero
posso cortar esse zero, posso cortar esse zero, posso cortar esse zero. Então aqui eu vou ter 23, 30, tá? Por 2.300, certo? Então posso cortar mais um zero também aqui. É igual a 1 i sobre 3. Posso concluir que 1 mais i sobre 3 é igual a 233 dividido por 230. Aí eu passo a raiz cúbica aqui e passo a raiz cúbica aqui. Esse 3 vai embora com esse 3. Então aqui fica 1 mais i. E aí eu tenho que pegar aqui essa raiz cúbica, eu vou dividir aqui 233 dividido por 230. Então vou ter que isso aqui dar 1. Sobra 3 aqui. Boto vírgula, tá com 0. Aí eu boto um 0 aqui. E aqui. Continua dando 1. Sobra 70. Então dá 3, né? 3. Dá 3. Dá... Aí, bom, aí dá 1,03 aqui. Vou olhar aqui para a questão aqui. Pronto. Então aqui fica 1,013. O problema é que essa raiz aqui, eu não sei quanto ela vale. Por isso que a questão tem que me dar os informes, ó. Olha só como vai vir em concurso público. Ele já me deu o valor, ó. Essa raiz cúbica vale isso. Então esse i aqui, ó, esse 1 que está aqui, ó, passa para cá negativo. Então essa raiz aqui cúbica, ele já me deu o valor. Ela dá 1,0043. Então esse valor aqui, esse 1, passa para cá negativo. Subtraindo, só pode ser 0,0043. Então eu multiplico isso por 100 para achar a porcentagem. Então vai deslocar duas casas decimais lá. Então vai ficar 0,43%. Então vamos lá. Aqui, ó. Letra E. Aqui, voltar para nossa continha aqui. Então a questão, pessoal, não fique aterrorizado, porque a questão ela vai dar pra gente o prêmio, né? Nessas raízes cúbicas aqui, ó. Beleza? Então aqui nós rachamos aqui. Né? Teria outra maneira de resolver essa questão? Teria, mas o tempo aqui está muito... Eu já estou em 43 minutos de aula, então não vou me alongar muito, mas eu poderia resolver de outra maneira que estava lá. Bacana? Então agora a gente vai fazer um programinha aqui, que eu ia explicar para vocês, mas a aula está muito longa. E nós fizemos um programinha aqui no Visual G. Né? Nosso está aqui. Primeiro, a gente tem aqui um pseudocódigo para você baixar aí e tá praticando. Então, esse primeiro aqui, ele calcula juros compostos, tá? É o pseudocódigo no Visual G. Então você pode baixar aí, instala o Visual G no seu computador. Eu vou abrir aqui, ó, a calculadora de juros compostos. Eu vou abrir por aqui. Então vou pegar aqui, clicar aqui, abrir. E vamos colocar lá na nossa pasta onde está nossa aula. E aí você pode baixar e praticar e ver até como é o código aí. Aula aqui. Então temos a primeira calculadora, que é de juro composto. Está aqui. Não vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer, porque você vai baixar aí. Essa aqui é a primeira para calcular ela calcula o capital. Eu não quero. Deixa eu abrir a primeira aqui, ó. Calculadora de tempo, juro composto. Pronto. Essa aqui, ela calcula os juros compostos. Ela dá o montante. Tá aqui o pseudocódigo para você tá aí praticando, né? Vamos executar aqui. Eu vou executar aqui só pra gente... Então vamos lá. Eu vou executar aqui. Só para você tá vendo aqui. Vamos voltar aqui para nossa questão, ó.
naquela questão que a gente tinha no início aqui, ó, ela pedia para a gente calcular qual será o valor da taxa mensal de juros, né? Eu quero pegar aquela que tinha um montante, capital, essa aqui, tá? Quanto receberá de juros no fim de um semestre? Então a gente pegou aqui a forma do montante, ó, o capital aqui é 500, tá aqui o capital, 1, a taxa que é de 1%, a gente dividiu por 100, dá esse valor aqui, e aqui fica um elevado a sexta, aí tem que calcular, soma esses dois e pega um calculador aqui, para te calcular quanto vale um elevado a sexta. 1 elevado a sexta dá esse valor aqui, multiplicado por 500 tá aqui. E para saber qual é os juros, você vai pegar aí o montante para saber o juros e vai subtrair do capital. Então tá aqui os juros aplicados. O nosso programinha fica muito simples a gente calcular isso aqui. Vamos pegar o nosso programinha, vamos executar ele. Vamos pegar o nosso programinha e vamos executá-lo. Como é que fica no programinha? Vamos lá. Qual o capital? O capital aqui aplicado foi 5 mil reais. Quanto tempo esse capital ficou aplicado? Um semestre, que é 6 meses. Okay. Qual é a taxa? Então tá aí. Nosso programinha é um pseudocódigo, pseudograma, vai dar 5.307 no Visual G. E o montante foi 5.307, como tá aqui. Ó, o montante aqui. E os juros está aqui, ó, 307,60. Bacana? Ele também pode calcular pra gente questões que nem essa aqui, ó. Essa questão que a gente resolveu aqui, ele pode ser calculado por ele. Tá? Vamos lá? Como a questão pergunta aqui o tempo, ó, ela pergunta qual deve ser o tempo. Então eu tenho que abrir o outro programa que eu fiz aqui, outro pseudocódigo, o Visual G. Então a gente vai lá pro Visual G. A gente vai, vou deixar disponibilizado para você que está praticando. Vai estar na pastinha, você baixa aí. Então ele quer saber o tempo, então tem que pegar essa fórmula aqui. Eu não acredito que ele não me deu que ele apagou isso aqui. Cadê? Calculei o tempo. Ah, não. Perdi tudo, ó. Perdi tudo porque ele pegou e substituiu o programa. Tudo bem, vou ficar devendo essa aí pra você, mas eu vou colocar aí pra você estar baixando. Pessoal, eu acho que você entendeu aí a lógica do que eu queria explicar de juros compostos, tá? E eu poderia até estar colocando aqui, mas vai delongar muito, isso foge um pouco do objetivo, mas eu poderia estar calculando aqui. Deixa eu ver aqui, essa aqui da taxa. Vamos ver se a gente pega o nosso programa lá, que ele quer saber a taxa, né? Vamos ver se eu apaguei. A taxa não foi pago, né? Vamos lá ver aqui. Vou tentar abrir aqui com ele. Ele pegou e substituiu. Coisa de programa, substituiu. Deu um bug nele aí, substituiu, meu. Aí eu vou ter que fazer tudo de novo. Vamos ver se eu consigo abaixar aí a taxa. A taxa foi. Então eu vou resolver isso aqui, mostrando que ele funciona. Vamos resolver essa questão do concurso aqui então. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o Visual G. Vamos executar aqui. Vamos resolver por ele. Aquela questão que a gente resolveu lá. O cara ganhou, quanto prêmio ele ganhou na loteria? Ele ganhou 23 milhões, que é o capital inicial. 23 milhões. Essa aqui é a calculadora de taxa. Como a questão que é a taxa, beleza. Então 23 milhões. 3-0. Pronto, 23 milhões. Certo? Ok, então quanto tempo ficou? Foi 3 meses, ó, 3 meses. Qual o montante? O montante foi a soma desse capital aqui, mais o que rendeu de juros, que foi 23 milhões e 300 mil. 1, 2, 3. Deixa eu ver se está certinho, para não ter problema. 3, tá. Tá aí.
a taxa de 0,43, como bateu aqui a questão casado. Então, vai estar disponibilizado aí para vocês esse programa aqui de juro composto, para calcular juro composto. Vai estar disponibilizado esse aqui para calcular o algoritmo para calcular o capital. E vai estar o algoritmo para calcular o tempo, a taxa e juro composto. Então você só executar e praticar aí. Espero que você tenha entendido um pouco da aula aí. Mais vídeo que nem esse aí, você encontra aí nos nossos canais de comunicação. Um abraço, falou. Falou, gente.